Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DoseCast. Vamos hoje para o 8º episódio. E como sempre, trazendo personalidades, figuras reconhecidas no mercado de seguros, trazer essa dinâmica desse mercado, trazer um pouco seguros de vida, sobre proteção familiar, sobre garantias, sobre riscos, como se proteger melhor de todos os riscos. E estou aqui mais uma vez, com muito orgulho, com muita satisfação. Daqui a pouco já estaremos no 10º episódio. Hoje já estamos no 8º e estamos aí caminhando. Muitas pessoas que já chegaram aqui e deram muito conteúdo, para trazer para a gente ficar bem informado no dia a dia sobre esse mercado. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos trazendo uma figura ilustre do mercado de seguros. Ele trabalha em uma seguradora também de alto reconhecimento, mas ele é muito mais ainda do que simplesmente trabalha na seguradora. Ele é um líder de mercado. Eu tô aqui, viu, Tiago? Vou falar para mesmo de mim, viu? Mas antes de dar início e a palavra para essa personalidade e apresentar, queria primeiro me apresentar para quem ainda não conhece, Eu sou Tiago Dose, estou lá. Eu sou Max Dose, estou aqui, irmão do Tiago, juntos mais uma vez para bater esse papo gostoso com você, trazer informações sobre seguro, fazer com que vocês tenham conhecimento para poder tomar a melhor decisão. E agora sim, a gente pode falar dele. Vamos anunciar, Bom, essa pessoa que nós estamos trazendo, como já dissemos, é da MBM Seguradora. Agora assumiu uma nova posição dessa seguradora com bastante reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo, mas também ele é nada mais, nada menos que presidente do CSP, Clube de Seguro de Pessoas, que é uma entidade altamente reconhecida, que faz um trabalho extraordinário. Quem é, Max? Nosso amigo, nosso irmão, hoje já, torcedor do Vitória, viu? Antônio Daniel, seja muito bem-vindo. Antônio Daniel. Ao DoseCast, aqui em Sergipe, veio diretamente de Salvador nos prestigiar, é uma honra realmente tê-lo junto conosco, trazendo informação, trazendo cultura, falando sobre seguro de pessoas, que é um dos ramos que necessitam de tanta divulgação, de tanta informação, e você, obviamente, uma referência do nosso mercado, presidente do Clube de Pessoas, lá do estado da Bahia. Bom, uma honra muito grande, Tiago, tê-lo aqui junto conosco. A honra é toda minha, e com essa apresentação a responsabilidade ficou lá em cima, Tiago, Max, quero dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui, muito obrigado pelo convite, vocês... a Dose, a corretora, você, Max, Tiago, o senhor Carlos Dose são referências em empreendedorismo, são referências éticas e que inspira todos nós, por isso dobra a minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos, Daniel, e queremos inicialmente, saber um pouco, que o público quer saber, A gente falou tanto sobre as suas referências, mas a gente queria saber um pouco do seu histórico. A gente também recebeu uma pessoa que muito lhe referenciou, que foi o Solon, da Alba Seguradora, a qual eu mando um abraço. Abraço, Solon. Então ele falou pra gente um pouco de bastidores, eu não lembro se foi gravado, mas ele falou um pouco da sua trajetória com bastante ânimo, e eu sei que é uma trajetória de muito sucesso, e eu queria que você pudesse contar um pouquinho, agora, vindo de você, que vindo das outras pessoas já foram maravilhosamente a sua história, imagine contada por você mesmo. Os seus olhos estão brilhando. Sim, não pode chorar, viu? É perigoso chorar mesmo, viu? Olha, primeiro mandar um abraço para Solon. Solon é um grande amigo. Sobre minha história, eu vou passar por Solon aí, nessa história. Mas desde criança, adolescente, até o início da idade adulta, eu trabalhava na loja dos meus pais, no comércio dos meus pais. Mas, em determinado momento, o meu primeiro emprego, eu atuava numa loja de imóveis de alto padrão, lá em Salvador, até que uma pessoa me indicou para a MetLife. Essa pessoa era mãe de Solon. Daí que começa toda a relação de primeiro profissional e depois de amizade, Meu filho quer te entrevistar, ela sempre gostou muito de mim, gostava do meu trabalho. Meu filho quer te entrevistar, bote sua melhor roupa. Eu tinha 20 anos de idade. Que bacana. E eu fui, Solon, numa entrevista, logo na primeira entrevista, bom, Daniel, você está muito bem referenciado, Eu bem nervoso, conversou, e aí ele me perguntou quais são os seus planos daqui a 5 anos. E eu respondi para ele, bom, daqui a 5 anos eu já vou ter formado em Direito, eu vou passar no concurso da Polícia Federal,
É o que eu penso. Então tá bom, muito obrigado, mas eu não quero nenhum policial federal aqui, não. E eu fui eliminado ali daquele processo seletivo. Mas algum tempo depois, em nova entrevista, ingressei na MetLife, uma empresa extraordinária. 2011, como assistente comercial. Naquele período, a MetLife tinha 2 assistentes, uma equipe grande em Salvador, né? E a pessoa que era par comigo, que me treinaria, logo foi promovida. Então, no fundo, eu entrei no mercado de seguros sem conhecer absolutamente nada. Mal sabia o que era a palavra sinistro. E ali começou a minha trajetória. Pedi demissão umas 2 vezes para Solon ali, viu, Thiago? Foi mesmo? Foi. Mas ele não deixou sair, não. Foi um professor muito importante nessa minha trajetória. Entrei na MetLife em 2011. Em 2012, o próprio Solon já tinha ido para a Zurich. Ele era diretor regional. E me convidou. Fui para Zurich, onde acendia a área comercial como gerente comercial. Depois saí da Zurich em 2016 e fui para a MBM Seguradora, onde estou até hoje, né? 9 anos de MBM, uma seguradora exclusiva de seguro de pessoas. Então você veja que toda a minha trajetória em seguros foi na MetLife exclusivamente vida. A MetLife estava iniciando naquela época o dental. Na Zurich era vida e previdência, e na MBM seguro de pessoas, eu diria, porque é seguro de vida e acidentes pessoais com uma variação muito grande. Na parte acadêmica, eu me formei pela Escola de Negócios Seguros em gestão de seguros, que também me deu um suporte importante nessa trajetória. Acho que é isso o resumo. Então... Você citou Solon, eu fiz a referência. Resumo não, né? Você tem um legado já construído, né? Esqueceu o seguro de pessoas. Como sim, você... perfeito, bem lembrado. Bom, eu acompanhei de perto, acompanhei de perto o nascimento do CSP Bahia. O CSP Bahia nasceu em 2012. Eu trabalhava na Zurich, né? E Solon foi um fundador importante do CSP Bahia, Solon, Yuri Vieira, a quem também manda um abraço, todos os fundadores. E as primeiras reuniões também ocorreram na Zurich. Eu acompanhava, não participava, mas acompanhava. E é um clube que nasceu com um propósito muito nobre, que é difundir conhecimento. Mas em 2018, eu fui convidado pelo próprio Solon e por Yuri Vieira para fazer parte da diretoria do CSP naquela época como diretor de vida corporate. Uhum. Então, se eu não estiver falhando a memória, 2019, o mandato do CSP são 2 anos. 2019 e 2020, a presidente era Patrícia Jacobus. Depois foi reconduzido ao cargo em 2021-22, Cristiano Tavares era o presidente, até que em 2022 o Conselho Institucional do CSP, que é formado pelos ex-presidentes, né? O CSP teve como presidente Yuri Vieira, o primeiro presidente, depois Solon Barreto, depois Gelásio Souza, Patrícia Jacobus, Cristiano Tavares, perdão, e eles juntos se reuniram para me convidar para assumir a gestão do CSP em janeiro me convidaram em 2022 para o mandato 23 e 24. Então completamos com êxito, acredito, esse primeiro mandato. Fomos reeleitos para um segundo e no meu caso, e último mandato para 2025 e 2026. E o CSP tem grandes realizações. Penso que tem grandes serviços prestados ao mercado, que a gente vai poder conversar aí. Mas também uma parte importante. Puxando agora um pouco, né, sobre a MBM, né? A MBM, a gente queria conhecer um pouco mais, que os nossos telespectadores possam conhecer essa grande companhia a qual você hoje representa, essa questão de seguro de pessoas, ter o DNA de seguro de pessoas. Queria que você falasse mais sobre a origem da MBM e como a MBM chegou aqui no Nordeste, né, na Bahia, Sergipe, e agora acredito que todo o Nordeste, a MBM tem a sua expressão, sua representatividade e sua força, né? Pujante, crescente, com você agora também na gestão regional do Nordeste. Então tá, vamos lá. MBM nasceu em 1950, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A sigla significava Montepio da Brigada Militar, né? Nasceu no berço ali da Brigada Militar, que aqui é a nossa Polícia Militar, né, com o objetivo de amparar os militares que morriam e as famílias não tinham dinheiro para custear o funeral. Então nasceu nesse propósito ali de mutualismo, inicialmente como entidade aberta de previdência complementar.
Em 74 nasceu a MBM Seguradora. Então o grupo MBM é formado pela MBM Previdência Complementar e pela MBM Seguradora. Como nasceu no berço militar e com o propósito de amparar os militares, no caso de seguro de vida e planos de renda, que hoje nós não comercializamos mais, os planos de renda, as previdências, né? A diretoria da MBM, por estatuto, e a presidência, até 2023, era necessariamente ocupada por militares. Mas a MBM, então, fez sua trajetória alicerçada na comercialização de seguro de vida, preferencialmente individual, até que em 2015 tinha filiais espalhadas pelo Brasil e entendeu que deveria expandir o portfólio, mudar o foco, passou a criar produtos corporativos e que, em geral, não se encontra com facilidade no mercado. Investiu muito em tecnologia, investiu muito em pessoas. Brasil afora, a MBM passou a ser gerenciada por profissionais que vieram de mercado e que conheciam o mercado de seguros corporativos. Então, permaneceu sendo uma seguradora exclusiva de seguro de pessoas, permaneceu focada em seguro de vida, mas com portfólio ampliado, como seguro de vida para pequenas e médias empresas, como seguro para eventos, de acidentes pessoais para eventos. Criou um produto que hoje é um dos principais da MBM, que é o acidente pessoais de passageiros, que a MBM cobre os passageiros e motoristas de veículos, automóvel, ônibus, caminhão. Agora, até outros novos produtos na linha do app, como passageiros de moto, de embarcações, de avião agrícola, enfim. Então, a MBM se especializou em oferecer produtos diferenciais. Entender a demanda do nosso parceiro, do nosso principal parceiro, ou do nosso primeiro parceiro, o corretor. E a MBM tem um único canal de distribuição, que é o corretor de seguros. Muito bom. Parabéns para a MBM. Que bom, obrigado. Então, a MBM consegue, ela não vai disputar, nós não vendemos preço. Temos uma boa condição comercial, mas a MBM não vende preço. A MBM vende qualidade. E sempre prezou pela entrega operacional, pela entrega pontual das suas promessas, né, daquilo que nós vendemos no seguro de vida. Em grupo, por exemplo, nós implantamos negócio muito rápido e faturamos de forma pontual. Temos um portal para acesso ao corretor que abrange todos os nossos produtos, todos, exceto o PME, que vai entrar agora em dezembro. Na verdade, já esteve online, nós retiramos para um ajuste de tecnologia. Então, todos os nossos produtos, nós emitimos a pólice em menos de 1 minuto depois que o cliente faz pagamento. Então, Max e Thiago, a MBM, em resumo aqui para vocês, é uma seguradora especialista em seguro de pessoas, e quando eu falo especialista, a gente só faz isso, então tem que ser bom naquilo que faz, mas também especialista em ouvir a demanda e conseguir desenhar. Não tem uma burocracia, não que eu esteja colocando isso como um demérito daquela seguradora que tem, mas como nós somos uma seguradora de médio porte, como nós conseguimos em questão de minutos reunir a equipe de marketing, reunir a equipe de produtos, a diretoria, sem muita burocracia, então a gente consegue desenhar com muita rapidez os negócios. É isso. Daniel, eu fico lhe vendo e penso assim, é o dono da companhia, né? Bem da companhia que fala como se fosse o dono. Não, é o propriedade, dono. Não, mas é o amor. É verdade. Realmente você descreveu muito bem a companhia, viu? Parabéns, né? E realmente a gente sabe disso, a gente que está do lado do corretor, a gente sabe todo esse compromisso que a MBM tem, e é o que você acabou de refletir. Você falou de produtos muito interessantes aí, que eu acho que a população, né, quem está nos assistindo, eu acho que é bem interessante a gente divulgar, né, e dizer que eles existem, né, que estão no mercado, que são produtos que têm um custo acessível, né, e as pessoas de vez em quando não prestam, não conhecem ou não prestam a devida atenção a isso, né? Porque até recentemente eu tive uma empresa que me procurou que tinha motoqueiros, né? E hoje a gente sabe que é um risco muito grande, né, conduzir uma moto, né, e pode ser até que isso venha afetar a relação do trabalhador com a empresa. E ele estava procurando uma proteção disso. E também a gente vê a crescente, né, disposição legal também de legalizar o mototaxista, muito embora hoje a gente sabe que os aplicativos já fazem isso, né? Que é o Uber, né? E tantos outros hoje que tem, então tem essa atividade. Sim. Que alguns já oferecem a proteção e outros não. Sim. Então a MBM se coloca no mercado com produtos nessa natureza para proteger esse público? Sim, perfeito. Tiago, a gente pensa que não existe um risco ruim, existe um risco mal precificado.
né? Então, é conhecer exatamente qual é a estatística, qual é a quantidade de... já que a gente está falando para clientes aqui, para não usar o termo técnico sinistro, a quantidade de ocorrências, né, de eventos seguráveis, a quantidade de acidentes. Então, se a gente conhece a fundo aquele segmento, no nosso caso de mototaxista, que a gente consegue segurar o piloto e o passageiro em serviço, o motoboy em serviço, ou o ciclista que não está em serviço, mas a gente conhece o risco, a gente consegue precificar bem e são produtos que têm uma rentabilidade importante na nossa carteira, porque a gente busca conhecer o negócio. Mas só faz para a empresa ou faz individualmente? Não, você pode... Veja, especificamente para esse nicho de motoboy e mototaxista, nós temos algumas alternativas, todas elas coletivas ou individuais. Nós podemos fazer seguro do APP, acidente pessoal de passageiros, vinculado à placa da moto. Então, se, exemplo, uma pizzaria que tem uma moto, ela tem 2 motoboys. Como eu fiz o seguro vinculado à moto, quem estiver pilotando é quem está segurado. Tá? Perfeito. Essa é a primeira possibilidade, vinculada à placa. A segunda é o CPF, porque se na primeira possibilidade vinculada à placa ele está coberto em serviço e em cima da moto, quando eu vinculo ao CPF, eu consigo dar cobertura 24 horas por dia, independente de estar em atividade ou não. Então, assim, consigo fazer, no caso da moto, no caso da placa, para uma placa, para uma moto ou para uma frota de motos, no caso do CPF, para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas. Consigo fazer. É caro esse seguro, hein? Muitas vezes é até risco excluído em outras companhias seguradoras, verdade. né? Um diferencial da MBM é atender esse público de mototaxista, né? O que é mais interessante é que também estende essa cobertura também, se for mototaxista, para o passageiro? Para o passageiro também. No caso do mototaxista, sim. Então, ele desde que esteja em serviço, no caso do mototaxista, repito, em serviço de transporte de passageiros, tá? E nós temos o produto, o app motociclista, que não precisa estar em serviço. Pode estar no final de semana passeando e vai cobrir o piloto. Nós vamos cobrir o piloto e o passageiro na ocorrência de um acidente. Então isso é um diferencial e não também, é caro. Para quem é mototaxista, para informar até os seus clientes que ele tem uma cobertura em caso de algum acidente, alguma coisa nesse sentido. Né? É o que vocês disseram, é um risco realmente bastante restrito com relação à aceitação das seguradoras. Então, vale a pena sim que os mototaxistas... tem que se proteger, tem que proteger a família, tem que proteger a si próprio e proteger a família. E você me perguntou se é caro, não é caro. Deve girar em torno, no caso do APP, vinculado à placa da moto, girar em torno entre 150 e 200 reais por ano. Então é realmente um seguro bastante acessível. Inclusive, né, agora recentemente a gente teve um moto show aqui, quero mandar um abraço aí pelo excelente evento ao nosso amigo Renan Tavares, que foi um dos organizadores aí, que vem lutando, né, trazendo as informações com relação ao seguro, trazendo o mototaxista, o motociclista, né, para esse cenário, o qual a gente vem conversando bastante, para que no próximo ano a gente possa também estar lá presente com o stand da Dose, quem sabe também junto com a MBM lá nesse evento, fazendo com que realmente essa cultura chegue por maior número de motociclistas que possamos, né, chegar, se fazer ouvir. Mas tem outro seguro também, falando, né, puxando a deixa do Motofest, onde a gente viu milhares de motos aqui em Sergipe, a cidade praticamente parou. Um seguro que vocês também são especialistas, que é o seguro de eventos. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouco também, para que a gente, próximo ano, estejamos juntos, não só apresentando, levando a cultura do seguro da MBM para os motociclistas, mas também assegurando, né, através da MBM, os eventos que são realizados aqui, né? Isso. Tivemos o Pré-Caju agora também, né? Tá falando são 360 graus. Né? Sim, verdade. Vai ser uma honra muito grande pra gente poder estar presente com vocês. O seguro de AP evento, acidente de pessoas para eventos, ele segura pessoas que estão dentro de um determinado local, na ocorrência de um evento, né? E que tipo de evento? Diversos, como desde um evento de exposição de motos, até shows, o Pré-Caju que você citou, pode ser sim carnaval, pode ser congressos, feiras, rodeios, né? Rodeio, vaquejada, casamentos, diversos tipos de evento. E na condição de fazer um evento, você não vai conseguir relacionar as pessoas que estarão lá. Então, você vai dar a estimativa de pessoas, a estimativa de organizadores, que são as pessoas que estão trabalhando nos eventos, trabalhando no evento, organizando o evento.
E os espectadores, né? Eu também não citei. Corrida esportiva, corrida de rua, que a gente todo dia está assistindo a isso. Então, É verdade. a gente consegue cobrir os atletas. E cobrir em caso de quê? Em caso de morte acidental, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas. E essa é uma cobertura que é bastante importante, porque às vezes um acidente simples, uma queda, que pode levar uma pessoa a precisar de um pronto-socorro, de um curativo, e o seguro reembolsa essas despesas. Então, nós fazemos o seguro de eventos com emissão imediata, depois de... Assim, primeiro, para cotar, a gente só precisa saber a quantidade de pessoas, né? O CNPJ, o CPF, que a pessoa física pode contratar para um grupo, o dia do evento, dia de início e fim, e a quantidade de pessoas. Para fechar, além dessas informações, somente o nome do evento e o local. Emitida a proposta e o boleto, que você faz na hora, no nosso portal, se o cliente pagar pelo QR Code, em 1 minuto, a apólice está emitida. Então, é um produto que, como você bem disse, aí cobre inclusive rodeios, né, vaquejadas. A gente tem feito nós temos coberto muito evento de vaquejada. Então, um produto bastante importante. Depois que ocorreu aquele acidente trágico no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, esse foi um produto que despertou para vários organizadores de evento, e que deve despertar mesmo. Os organizadores de evento têm que ter esse cuidado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, e minimamente tem que ter um cuidado de contratar o seguro. E realmente o risco é muito grande, né? Os eventos, principalmente de multidões, né? As pessoas, os organizadores dos eventos, eles têm que realmente estar preocupados. Mais do que isso, saber que existe a proteção, né? Isso que é o mais importante. Olha, tá aqui, tem esse risco, mas tem quem proteja, e a MBM tá aí fazendo um excelente papel. Isso. Vamos falar só mais um pouquinho de produtos. Você tem um produto também focado em um risco muito, muito delicado, que é os caminhoneiros, né? Nós aqui estamos no estado, temos muitos caminhoneiros, né? A baiana, né? A baiana. Terra do caminhoneiro. Legal. Então eu queria que você pudesse dizer um pouco também sobre essa acessibilidade desse produto, também se é para pessoa física e jurídica, né? O que é que cobre, né? Para ter essa proteção. Nós sabemos que, assim, as empresas, elas têm a obrigação de contratar também, né? Mas será que aquele que é autônomo, ele pode contratar para ele também? Era bom a gente trazer um pouco desse conhecimento, né, como é esse produto, mais especificamente da MBM. Perfeito. Esse é um segmento, Thiago, que a MBM gosta muito. E tem vários produtos para atender a motoristas e a transportadoras, né? Primeiro, esse que você citou, a Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, obriga, em geral, que as transportadoras contratem um seguro de vida em grupo, né, para atender aos motoristas e aos funcionários. Mas o seguro de vida em grupo, ele tem um pré-requisito, tem que ter um vínculo, né? Então, tem que ter um vínculo entre quem está contratando a empresa, o estipulante, na nomenclatura técnica, e o segurado. Já que você falou de motoristas, o motorista tem que ser funcionário para estar na pólice de seguro de vida daquela transportadora. Se ele não for funcionário, o seguro de vida não para. Então, a MBM criou um produto chamado AP, Acidentes Pessoais, Caminhoneiro, que é o quê? A gente vai dar cobertura para todas as viagens, independente de o motorista ou o ajudante serem funcionários ou até um avulso, um autônomo. Ah, que bacana. Eu não preciso conhecê-lo, eu não preciso saber o nome do motorista. Também nesse produto não preciso saber a placa do caminhão. Eu só preciso que aquela carga que está sendo transportada esteja segurada numa outra seguradora, porque a MBM não comercializa o seguro da carga. Averbada por uma outra seguradora. Está averbada no RC-TRC, né? Uhum. Maravilha. Então, você só vai informar para a MBM a quantidade de embarques ocorridos naquele mês que passou. Então, finalizou novembro, no dia 1º de dezembro, você vai informar para a MBM, olha, essa transportadora fez 500 viagens. Foram averbadas 500 viagens. Pronto. Todas elas estiveram cobertas. Em caso de morte dental, invalidez permanente por acidente, despesas médicas hospitalares odontológicas, auxílio alimentação, funeral, tanto reembolso como assistência, né, a prestação de serviço. Então, esse é o segundo produto. O primeiro era o Vida em Grupo, foi o Vida em Grupo. O segundo é o AP Caminhoneiro. Vamos lá. Nesse AP Caminhoneiro, eu estou considerando, às vezes, que a frota não é própria, que o caminhão pode ser daquele caminhoneiro autônomo, do motorista autônomo. Então, eu também não preciso conhecer o caminhão, é o AP Caminhoneiro. Só que se a transportadora tiver uma frota própria, ainda que ela opere com motoristas autônomos, ela pode contratar o seguro de APP, Acidente Pessoal de Passageiros. Ela vai relacionar os veículos, os caminhões, no seguro e
durante o ano, todo mundo que entrar no caminhão, seja motorista ou ajudante, estarão cobertos em caso de acidente. É o APP. Tá? Você pode substituir os veículos ao longo do ano, é um produto bastante acessível também. Que é parecido com aquele que a gente contrata também do próprio caminhão, do seguro do caminhão, é isso? Isso, você pode contratar esse seguro dentro do responsabilidade civil do caminhão, dentro do casco, né? Mas se você resolver contratar ele à parte, além de a gente conseguir oferecer uma cobertura mais robusta, por exemplo, na MBM, o capital segurado, o valor segurado, em caso de morte, para cada passageiro pode ir até 200 mil. Tá? 200 mil. Então, você consegue oferecer para o seu cliente uma cobertura mais adequada, porque o maior risco daquele motorista é justamente na estrada. Uma cobertura adequada, 200 mil, até 30 mil de reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Nós conseguimos oferecer também a diária por incapacidade temporária para o motorista. Dentro desse produto? Dentro desse produto. Maravilha. Diária por incapacidade temporária num seguro do motorista é muito bacana, viu? É muito bacana, muito importante e é um diferencial, Thiago. Se você e além da questão do custo, porque se você tira, Max, o seguro de APP dentro do responsabilidade civil e fecha separado com a MBM, a tendência de redução de custo é muito alta. Então esse é o APP. E para fechar a linha de produtos voltados para motoristas, nós temos também o seguro de vida individual para motorista de caminhão, tá com todas as coberturas. Porque a maioria das seguradoras, quando é motorista de caminhão, tem aquele receio e tal. Isso, nós aceitamos sim o motorista de caminhão com diversas coberturas, morte de qualquer causa, morte acidental, que você pode somar a morte de qualquer causa se a causa dobra, né? Se a morte for por acidente, invalidez permanente por acidente, invalidez por doença funcional, invalidez laborativa, doenças graves, morte de cônjuge, morte de filhos. O funeral pode ser de até 10 mil, assistência funeral ou reembolso. Ampliada. Para titular cônjuge e filhos até 21 anos, ou 24 se estiver cursando ensino superior. Então esse é um produto que também você pode contratar assistências como telemedicina. Então às vezes o motorista não tem um acesso a um plano de saúde, minimamente ele vai ter acesso à saúde através do vídeo. Eu descobri isso, Thiago e Max. Eu sempre fui muito arcaico do ponto de vista não arcaico, mas resistente. Na pandemia, eu fiz a minha primeira compra online. Eu comprei uma poltrona de noite. No dia seguinte, chegou de manhã, eu fiquei assustado. A logística tá funcionando, né? Eu fiquei assustado. E aí eu passei a comprar diversas vezes online. Na pandemia, que eu, medroso, não queria ir no médico, toda vez que eu ficava gripado, fazia telemedicina. Isso. Agora é o contrário. Agora eu, sempre que posso, faço telemedicina em lugar de ir no médico. Não substitui, claro que não substitui. Mas é uma facilidade enorme. Meu pai é idoso, 84 anos. Ele ter acesso a uma telemedicina é fantástico. Não, e assim, para o motorista, né, de caminhão, caminhoneiro, né, que anda se locomovendo, sim, perfeito, tudo, né, para ele numa consulta médica é mais difícil, né? Então isso é uma solução bem pensada. Sim, sim. Realmente, assim, eu fico muito satisfeito em ouvir essas palavras. Já conhecia esses produtos, mas mais a fundo agora, conhecendo o que você tá explanando aí de uma forma bem clara. E até importante, se você é caminhoneiro, se você é empresário do ramo de transporte, olhe essa dica. É um seguro consultivo que o Daniel está trazendo aqui para gente, para que vocês saibam que existem diversas soluções para proteger bem o seu colaborador, ou até mesmo a empresa pode ofertar uma apólice para que ele até mesmo possa pagar, porque com certeza esse custo ele vai ser muito baixo por causa da contratação coletiva, não é isso, Daniel? É verdade, um custo baixo, é um seguro necessário. Thiago e Max, depois que eu tive filho, meu filho tem 1 ano e 2 meses. Parabéns, viu? Eu vi que você é um pai coruja, viu? Sou. Na verdade, quando eu já tinha seguro de vida individual, já tinha seguro de vida pela minha empresa, mas quando minha mulher ficou grávida, minha esposa ficou grávida, eu aumentei o capital segurado, entreguei para ela um certificado de seguro pela minha responsabilidade. A gente não sabe o que vai acontecer, que nunca aconteça, quer dizer, que nunca aconteça não. Esse é o único seguro que a gente tem a certeza que vai acontecer um dia. Só não sabe quando. Mas que demore muito. Mas eu não quero imaginar a possibilidade de eu morrer e minha esposa ficar... Faltar, né? Faltar, né? Mudar a termologia, né? Porque hoje a gente tá usando mais o faltar, porque o impacto tá sendo menor diante da audição da sociedade, né?
A verdade tem que ser, assim eu penso, é verdade. Do ponto de vista comercial, se a gente ficar vendendo seguro de vida, pode assustar o cliente, tá? A gente tá nessa transição, né? Nessa transição. Mas tem horas que a gente precisa falar de forma dura com as pessoas. Eu falo com amigos meus, um amigo meu, Marcelo, tá? Certamente vai assistir esse podcast. Ele tem filho de 2 anos. Quando a esposa dele for grávida, eu falei, contrate seguro de vida. Você já tem? Não, contrate. É questão de responsabilidade. E seguro de vida, ele é muito acessível. Eu imagino que as pessoas pode ter no imaginário que é caro. Não é caro. Então, e também não é caro para um motorista de caminhão, que sim, que em geral tem uma precificação mais agravada, tem um risco maior. Mas na MBM, o seguro de vida para um motorista de caminhão, ele custa exatamente a mesma coisa de um seguro de vida para um contador. A gente não, para policial. Então, no seguro de vida individual da MBM, a profissão não vai interferir no preço. A idade interfere. A profissão não. Então, é acessível, sim, para motoristas, para profissional da construção civil, para outras profissões, policial, bombeiros. Daniel, é por isso que eu fiz festa para poder anunciá-lo. Olha a importância desse nosso trabalho hoje aqui. Nós estamos falando com amigos, falei do Renan, falando do Motofesta. Dá um abraço para Eduardo Salustino aqui, um dos ícones aqui do agro, meu amigo Eduardo Salustino, que com certeza também vai estar nos assistindo, diante da possibilidade de estar segurando todos aqueles rodeios, todos os eventos do agro aqui no nosso estado. Nós temos uma feira que vai estar acontecendo agora acho que é mais ou menos fevereiro, né? Que é a Cealba Show, que é um evento que reúne tudo relacionado ao agro, Sergipe, Alagoas e Bahia. Então, um abraço, Eduardo Salustino. E falamos onde normalmente é realizado, né? Essa Cealba já foi realizada, melhor dizendo. Algumas né? edições, Algumas edições em uma das cidades mais prósperas desse Brasil, diante dos caminhoneiros, né? Hoje aqui, a Itabaiana, o qual nós nos referimos, é a terra do caminhoneiro. A gente até brinca, né? Que para cada 3 itabaianenses, 2 tem caminhão. Então é uma terra realmente que valoriza a logística que esses veículos disponibilizam para toda a nossa sociedade, para todo o nosso comércio. Transporte, né? É o transporte. O transporte como um todo. E aí a gente está falando com eles, a gente está trazendo. E outra, com o mercado como um todo, né? Porque muitos corretores nos assistem, muitos seguradores. Então eu acho que é muito importante esse nosso bate-papo, esse podcast, porque a gente realmente está tendo o propósito sendo alcançado, levando a cultura do seguro para toda a sociedade. Trazendo informação de qualidade. É muito legal, porque eu penso o seguinte, Thiago e Max, isso que vocês estão fazendo é importantíssimo. Esse bate-papo com diversas outras pessoas. Esteve aqui Solon, pessoa que eu admiro muito, mas vocês só fazem essa mensagem chegar a mais pessoas. E eu tenho convicção que com a informação não existe aquele que vai dizer não para um seguro de vida. Perfeito, muito não bem, existe. Muito bem. É questão só de a informação chegar e chegar com uma qualidade boa. Então, seguro de vida, eu não penso que existe uma resistência das pessoas. Eu observo em várias capitais, em vários interiores, empresas funerárias comercializando planos funerários do ponto de vista de precificação muito mais alto do que um seguro de vida. Mas né? muito mais alto mesmo. Muito mais, nem se compara, e também não se compara a segurança jurídica de se contratar com uma seguradora, sem nenhum demérito, faz um trabalho belíssimo, amparo. Mas veja, em geral, a população ali, classe D, C, talvez B, contrata aquele plano funerário e eles não atrasam os seus boletos de jeito nenhum. Sim. Então, eu não consigo... Excelente reflexão. Eu não consigo acreditar que a não contratação, porque no Brasil 18% da população tem seguro de vida, muito pouco. No Nordeste, metade disso. Eu não consigo acreditar que a não contratação de seguro de vida está porque a pessoa não quer. É porque a informação não chegou. Isso é culpa nossa, do mercado segurador, penso eu. Culpa das entidades representativas do mercado. Talvez, assim, eu não estou aqui querendo apontar dedo, mas isso precisa mudar. A mensagem tem que chegar mais longe. Né? Então o que vocês fazem, não só nesse podcast, mas no dia a dia, é muito importante. Eu não consigo acreditar, repito, para encerrar essa parte aqui da minha fala, não consigo acreditar que um pai de família diz não para o seguro de vida se ele entender exatamente o que é um seguro de vida. Com certeza. É isso. Muito bom. E aproveitando, né, a gente falando isso de verizar essa informação, né, Thiago, me perdoe, só para não ser mal entendido também, porque eu acabei não fechando o raciocínio. Quando eu disse aqui o seguinte, que as pessoas, classes
D, C e B contratam planos funerários, eu estou querendo dizer que, independente da classe social, a consciência existe. E essas empresas funerárias estão explorando esse fator morte, né? Porque eles estão contratando a cobertura de uma morte ali no funeral. Exclusiva, né? É exclusiva. Então, só para não ser mal entendido também nessa colocação, né? Tá. Muito bem. Então, eu também acho, eu corroboro com o seu pensamento, né? A gente realmente tem que levar a população conhecimento, né, sobre isso, e também concordo que as pessoas não contratam mais, tanto que esse podcast é justamente para isso. Para quebrar paradigmas, dizer que o seguro de vida ele é acessível, que existem produtos bastante interessantes. Nós ficamos até um pouco agoniados, viu? Porque sabemos do universo e a grandiosidade desse ramo de seguros e tanta gente que precisa dele, né? Porque dizer que uma empresa que faz transporte, né, que é uma atividade perigosa nas nossas estradas, né, não tem a conscientização de pagar. Muitas vezes, eu fico até comparando, eu disse, olha... a empresa paga a passagem de ônibus para ir vir ao trabalho, que eu não sei quanto é hoje, mas R$8, R$9 e de volta, né? E a gente oferece um seguro, então R$9 e volta. E não tem muitas vezes a consciência, eu não acredito que seja falta de consciência, né? É falta de conhecimento que esse produto realmente existe, porque pagar um seguro de vida de R$9 ao mês, né? Não é possível que a empresa não tenha essa consciência de dar realmente esse benefício, né? Que são vastos, né? Que é uma proteção para a família, né? Uma proteção para ele mesmo, no caso de uma invalidez, enfim. Então, foi muito bem colocado, Daniel, e obrigado. E esse podcast, né? Aproveitando que você disse também, ele é muito bom por causa que tem pessoas como vocês que se dispõem também a estar aqui conosco, dando esse conhecimento para todos. Então, você faz um privilégio para mim. De utilidade pública, de fato, e muito obrigado mais uma vez, tá certo? É um privilégio. Vamos falar agora da promoção, né? Um movimento que foi realizado lá pela MBM, eu acho que com muita honra, eu acho que um reconhecimento realmente muito merecido, né? Acreditamos na expansão, no seu trabalho, né? Ficamos felizes com a notícia agora recentemente que você agora vai comandar, né, uma região maior. E já está comandando uma região maior. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa missão, né, de comandar a MBM pelo Nordeste. Quais são as estratégias que a MBM, o que você puder falar, obviamente, né? Claro, certamente também aproveitando, Max, deixa, né? Porque hoje você fala de uma vez só, né? Mas também falar um pouco do Nordeste. Qual é esse o Nordeste? Se é só o Nordeste, porque é só o Nordeste, né? Que você vai comandar, não sei. Mas qual o tamanho desse desafio no seguro de pessoas no Nordeste e o tamanho do desafio que também é o mesmo, né? Também de você comandar a MBM nessa mesma região. Tá, perfeito. Thiago e Max, primeiro eu quero dizer assim, minha relação com a MBM de fato é uma relação, eu tenho um verdadeiro amor por essa empresa. E esse amor foi construído ao longo do tempo em atitudes que eu presenciei. Eu tive um grande parceiro, eu posso citar o nome dele porque ele próprio já falou publicamente, Gelásio, um parceiro nosso lá. Gela, falei com ele hoje, meu amigo, viu? Grande amigo. Tô esperando você, viu, Gela, em janeiro, você que se comprometeu, viu? Venha pra nossa terrinha aqui em Sergipe. Ele é professor, ali é um professor, é um grande amigo. Ele tem um defeito importante, que é torcedor do Bahia, mas tá tudo bem. Gelásio, ele tinha cotado, ele fez uma cotação com Cíntia, é nossa executiva comercial lá em Salvador. Ele fez uma cotação, a equipe dele fez uma cotação. Eu não vou me recordar agora exatamente a cronologia, mas vamos supor que fez uma cotação na segunda-feira. Na quarta-feira de manhã, a corretora dele comunicou o fechamento. Na quarta-feira de tarde, Cíntia pediu algumas informações complementares para a emissão daquela proposta. Só que entre a corretora responder as informações complementares e a emissão da proposta, ocorreu um sinistro. Ocorreu um sinistro de acidente. A proposta já estava emitida, a Gelásio me ligou. Daniel, eu queria relatar que ocorreu um sinistro, a proposta não está assinada ainda, quero saber se devo assinar. Bom, friamente, ao pé da letra, e aqui eu não estou dizendo que outros casos serão replicados, serão analisados caso a caso, evidentemente, mas ao pé da letra, se a proposta não está assinada, não tem cobertura. Mas no meu íntimo, poxa, olha a relação de boa-fé que nós temos com o nosso parceiro. Ele ligou antes de assinar, ele manifestou a vontade de fechar, ele comunicou o fechamento, a proposta já estaria válida se já tivesse assinada. Eu falei, Gelásio, me dá alguns minutos. E fiz uma ligação para a diretoria que manda ele assinar. Pode assinar. O sinistro foi indenizado. Isso não tem preço.
Assim, como na qualidade profissional, assim, sabe? Porque a gente comercializa credibilidade. A gente faz, entrega serviço, mas credibilidade e vai plantando parcerias com credibilidade. Então, nessa linha, eu fico muito feliz de receber a promoção da empresa, da MBM, para assumir a regional. A primeira regional criada pela MBM. Antes eu respondia pelos estados de Bahia e Sergipe, agora por todo o Nordeste. A MBM já tem profissionais em Pernambuco e no Ceará que respondem. O de Pernambuco, Rodrigo Rabelo, é o gerente de lá de Pernambuco, da filial Pernambuco. Ele responde por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Abinor Júnior, gerente do Ceará, ele responde além do Ceará, pelo Maranhão e Piauí. E agora passei a responder pelo Nordeste, com o objetivo de aproximar ainda mais a MBM dos corretores. De estar mais presente, de conseguir, ainda com maior velocidade. Eu já falei aqui para vocês que a gente consegue analisar a proposta rápido, no sentido, analisar demandas personalizadas, a gente pretende ser ainda mais rápido. A MBM está num momento muito importante de investimento de tecnologia, mas nunca vai se afastar do atendimento presencial. Então, a gente enxerga o Nordeste como uma grande oportunidade, é a região que tem maior potencial de crescimento no Brasil. E investir no Nordeste, veja, em Salvador, comigo nós somos 4. Então, na regional, nós somos 6. Nós estamos na contramão do que nós estamos enxergando no mercado das seguradoras, enormes seguradoras, competentes seguradoras, mas a gente vê uma redução do quadro. E a MBM está ampliando. A MBM quer estar mais presente em cada praça do Nordeste, primeiro por entender que é um local que a gente deve investir mesmo, porque é o local que mais pode crescer, e também para institucionalmente estar muito mais próximo. Essa é a nossa missão. Thiago e Max, eu recebo com muita honra essa missão e estou muito feliz também de poder liderar esse crescimento. A MBM já cresce muito no Nordeste, cresceu muito na Bahia. O resultado disso é a própria equipe. A gente não ia colocar a equipe sem justificativa de produção, né, de emissão. Então é isso. Quero que os corretores que estejam nos ouvindo aqui, corretores e clientes, que saibam que pode contar com a MBM em todo o Brasil e principalmente no Nordeste. 2 palavras que você citou que me recordo muito bem desde quando iniciei em seguro: boa fé e precificação. Você foi muito sábio no momento que você disse que não existe risco ruim, existe risco mal precificado. Então eu acho que quanto companhia seguradora com proposta especialista em um determinado segmento, não pode estar dizendo não a motoboy, não se pode estar dizendo não a caminhoneiro, e sim buscar uma precificação justa que realmente atenda toda a nossa população. Porque sabemos o quanto deve ser difícil realmente, diante de uma ausência, a estabilidade econômico-financeira daquela família por aquela falta. Não tenho dúvida. Segundo, você falou de precificação, mas você também falou de boa fé. O seguro, as primeiras companhias seguradoras tinham o nome Tranquilidade, o nome Boa Fé. Sim. Então, a gente que trabalha com seguro, a gente tem que ter a boa fé como a nossa essência, como o nosso norte. O Gelásio, um grande amigo, qual realmente só referendo o carinho e a admiração que eu tenho por ele, pela postura, muito equivalente à nossa postura diante de N fatos que vivenciamos ao longo desses 35 anos de mercado, que eu já contribuo há 28, o Thiago há 27 anos, seu Carlos, que de fato é o nosso pai, o fundador dessa empresa, nos essenciou diante desse propósito de ser correto, o certo pelo certo. Perfeito. A boa fé está acima de qualquer apólice. A precificação ela tem que ser baseada também na boa fé, mas o contexto que foi expressado, melhor dizendo, por Gelásio, por você, só demonstram a seriedade dessa companhia seguradora diante realmente de um conceito básico de seguro, que é a boa fé. O seu Carlos costumava dizer que onde tem risco tem que ser seguro, tem que ter seguro, desde que se haja boa fé. Perfeito. Então, fico muito feliz com as suas colocações, muito feliz pela MBM ter, diante do seu DNA, da sua essência, a boa-fé como um princípio básico dela. Parabéns, Gelásio, pela sua postura. E agora, falando de mercado, de expansão, Thiago. Mas antes eu queria fazer um comentário, Max.
Eu acho assim, Eu quero chegar no CSP. eu fico mesmo maravilhado mesmo com a MBM, sabe? Que eu vejo que não é porque tô na sua frente, né? Mas você emocionou a gente também, viu? realmente Pô, é uma seguradora também que tem que se falar que é especializada, né? Tem uma segmentação, né? Nacional, né? Tá dentro do nosso país. E a gente vê a busca constante pela inovação. Porque seguros de vida, a gente diz, tem várias companhias que têm seguro de vida, mas eu vejo sempre a criação desses produtos, diferenciais que vocês sempre trazem. Isso pra gente eu acho muito significativo, né? Então tá de parabéns, né, a MBM por estar trazendo sempre isso. E eu vejo também a busca pelos sistemas, a perfeição, né? Dizer, olha, não, vamos ter que ter aquilo, que ser rápido e tal. Então vocês estão realmente de parabéns. E vamos sim, Max, falar de CSP, né? mas ouvir isso de vocês é um presente muito grande pra gente. Muito obrigado. Mas é verdade, viu? A MBM é parceira da Dose É Corretora muito de parceiro, Seguros, né? Sim. A gente realmente tem uma gratidão muito grande pela velocidade, pela presteza. Então, assim, aqui, como o Thiago diz, não estamos jogando confete, não, só estamos falando a verdade. Eu acho que isso é fato, né? Temos grandes players que estão participando junto conosco desse nosso momento, né? Todos têm a sua importância diante do mercado, da mesma forma que a MBM. Muito obrigado. E se não bastasse o desafio de Daniel em assumir o Nordeste, ele ainda tem um papel fundamental no CSP da Bahia, né, que é pulverizar ainda mais informações dentro de outro cenário, um cenário mais amplo, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho às pessoas o que é isso, essa siglinha aí, CSP, né? Não falasse somente da Bahia, mas também eu acho que o CSP é um movimento nacional, né? Tem vários CSPs espalhados pelo Brasil, né? Eu sei que você lidera o da Bahia, né? E falasse um pouquinho desse trabalho, né? A gente conhece o prêmio, vê as atividades educativas, né? Porque para ter mais pessoas divulgando o nome, certamente a gente tem que ter um trabalho, né, de envolvimento. A gente tem muitos corretores, mas a gente sabe que tem muitos corretores que militam em áreas que não são de seguro de pessoas, né? Que é uma grande dificuldade. Eu acho que um grande desafio para vocês, enquanto seguradores, né? Buscar os corretores para que movimente, Sim, né, sim. esse ramo de seguros, né? Então, qual é esse papel do CSP, né, e a sua liderança à frente também dessa entidade da Bahia? E aproveitando também a deixa, né, fazendo aquela meia-culpa, que é sua, é nossa, nós também aqui temos algumas entidades representativas, participamos do Sindicato dos Corretores de Seguros desde a sua fundação, tivemos participação aqui, seu Carlos, quanto presidente do Clube de Seguros aqui do estado de Sergipe, né, somos também professores da escola, né, exemplo de você, e também somos sócios fundadores de uma entidade também de representatividade de corretores e seguradores hoje, que é a Ascorseg. Então, fazendo essa meia-culpa de realmente aculturar a população com relação a seguro de vida, eu queria que você realmente contextualizasse no mais amplo cenário, não só quanto o papel, mas também com relação à nossa responsabilidade, para que todos que estejam nos ouvindo possam se unir diante desse propósito, o qual eu admiro bastante, o Clube de Seguro de Pessoas lá da Bahia. Maravilha. Thiago e Max, é o que você disse, Thiago, o Clube de Seguro de Pessoas, na verdade, tem Brasil afora, tem vários estados. O mais antigo deles, salvo muito engano, é do Rio de Janeiro. Eles, em geral, têm a nomenclatura mais tradicional, é o CVG, Clube de Vida em Grupo, que é o caso do Rio de Janeiro. Tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem no Espírito Santo, eu não posso falhar. Tem no Rio Grande do Sul, eu não posso me esquecer. Tem no Paraná. Na verdade, o Paraná, ele mudou a nomenclatura agora para uma outra, ISB, Instituto de Seguro do Brasil, se eu não me engano, e em Santa Catarina. Só que, quando estava se pensando já na fundação do nosso CSP, pensou-se também na nomenclatura, se seria uma nomenclatura mais atualizada. O primeiro a utilizar foi o CSP, Clube de Seguro de Pessoas e Benefícios de Minas Gerais. Nós nos inspiramos bastante no CSP Minas Gerais, que, salvo engano, também tem um ano a mais que o nosso. Então, aqueles fundadores do CSP Bahia entenderam por bem utilizar essa nomenclatura mais nova, porque ela abrange os outros segmentos. Então, o CSP é uma entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de promover o crescimento dos segmentos que nós abrangimos, eu vou falar quais são, e promover o conhecimento, né? O CSP abrange seguro de vida, previdência privada, capitalização, saúde suplementar e planos odontológicos. A gente está falando aqui de 3 federações, a FENACAP, a FENAPREV e a FENASAúde.
As emissões de prêmios dessas 3 federações representam 82% de todo o seguro arrecadado no Brasil. Então, daqui você percebe a importância desses segmentos. O CSP promove eventos ao longo do ano, eventos e ações, eu vou exemplificar aqui, mas sempre com o objetivo de trazer conhecimento. Nós, por exemplo, em 2023, nós, quando foi a nossa posse, nós assumimos, fizemos um evento para sair da caixa. Trouxemos um psicoterapeuta renomado da Bahia, Jordan Campos, para falar sobre saúde mental. A gente tinha acabado de sair de uma pandemia. Mas em seguida nós falamos sobre fraudes em plano de saúde, trouxemos a diretora executiva da Fena Saúde, a então diretora Vera Valente, para falar sobre fraudes. E ainda é um tema muito sensível. Então se debate muito por que o plano de saúde custa tão caro, e como que o mercado pode melhorar esse cenário. Gelas me disse que está melhorando muito. Ele vai falar aqui certamente no podcast com vocês. Já foi convidado, foi convidado. Previdência privada. Ano passado nós trouxemos o presidente da FenaPrev, o senhor Edson Franco, que também é CEO da Zurich. Ele falava sobre o projeto de lei que tramitava no Congresso do ITCMD, de taxar, né, a previdência privada. Isso poderia prejudicar consideravelmente o nosso mercado e as pessoas nos aportes de previdência. Seguro de vida é o principal tema do CSP Bahia. Então nós fazemos mesa redonda de debates para seguro de vida. Nós promovemos todos os nossos eventos são gratuitos, são abertos ao público na Bahia, e em qualquer pessoa que quiser participar, seja ela do mercado ou não. Mas quem quiser se associar ao CSP Bahia tem que ser do mercado, tem que atuar no mercado segurador. A associação é gratuita. É claro, a gente tem um plano de associação paga, mas quem quiser fazer parte do CSP Bahia de forma gratuita, pode fazer. E participa... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu falei de eventos. Nós promovemos cursos. O prêmio, né? O prêmio CSP. Nossos eventos nunca são embandeirados. O CSP, ele tem uma espécie de patrocínio que nós chamamos de beneméritas. São as empresas associadas beneméritas que patrocinam durante todo o ano e custeiam o clube de seguro de pessoas, né? O CSP. Mesmo assim, nós não fazemos eventos embandeirados. Sempre as nossas palestras, as nossas mesas redondas são sobre um determinado tema, sobre um determinado segmento, e nunca sobre um produto de uma seguradora. É dessa forma que nós escolhemos seguir. Fizemos esse ano a 3ª edição do Prêmio CSP Bahia, que tem o objetivo de homenagear profissionais do mercado segurador que mais se destacaram. Nós temos hoje 1.400 associados e eles votaram. O Oscar do seguro de pessoas da Bahia, né? De pessoas da Bahia. e eles escolheram os profissionais de destaque em 7 categorias. É um momento muito, muito importante para o nosso mercado. Primeiro que é uma votação extremamente confiável, sistema próprio do CSP Bahia, com auditoria do Conselho Fiscal e do Conselho Institucional. Claro que as pessoas que estão organizando o evento não podem ser candidatos, por motivos óbvios. E de fato, para a cidade. A gente faz as 3 edições no teatro, né, o Teatro da Cidade. Na primeira edição, os palestrantes... Nós combinamos nesse evento, Thiago e Max, conteúdo e entretenimento, além da homenagem. Então, na primeira edição tivemos a palestra de Gustavo Doria, o fundador do CQCS, a maior mídia de seguros do Brasil, e também Josumar Souza, um corretor de seguros, destaque em seguro de vida. E tivemos, por fim, a apresentação de Renato Piaba, humorista baiano. Na segunda edição, tivemos a palestra do então presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o senhor Paulo Rebelo, que falou sobre o cenário. E no final nós tivemos a apresentação de Zelezinho, um humorista nacional. Nesse ano nós tivemos a palestra de Rogério Araújo, é um corretor de seguros de Minas Gerais, que faz um trabalho belíssimo. Ele promoveu, ele é fundador do movimento Minha Vida Protegida. A gente aprende muito com o Rogério, porque ele, pelas palestras e pelas apresentações dele em geral, sobre a responsabilidade de se contratar seguro de vida, a responsabilidade de oferecer e de contratar, né? E no final do prêmio nós tivemos a apresentação, dessa vez foi musical, foi uma banda baiana, e o CSP está muito conectado. Quando nós assumimos a presidência e a diretoria do CSP, falamos que nosso propósito era servir aos profissionais do mercado segurador, servir ao mercado segurador e servir à sociedade. A gente entende que está conseguindo, porque também temos
um projeto chamado Projeto Me Segue, criado pela Diretoria de Responsabilidade Socioambiental, que são cursos gratuitos em parceria com a entidade, com o Instituto Maria Célia, que promove cursos de empreendedorismo. Nós colocamos pessoas que também, de forma voluntária, vão dar curso, e essas pessoas são inseridas no nosso banco de talentos, que quando uma empresa do mercado segurador precisa contratar alguém, pode solicitar o CSP, os currículos, e nós entregamos. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho nesse sentido de prestar serviço às pessoas. Em linha com a Ascoseg. É verdade. A Ascoseg também tem prestado... Eu sou admirador do trabalho da Ascoseg, de vocês e de todos da diretoria, que tem promovido a união no mercado, né, tem promovido temas relevantes, e o CSP está sempre muito conectado, e acho que em breve, não é isso? Pode lançar um spoiler de um acordo de cooperação técnica. Que vai servir para a gente replicar lá em Salvador o que vocês estão fazendo de muito bom aqui, e ao mesmo tempo a gente conseguir também trazer, de repente, cursos ou palestrantes que foram lá, enfim, a gente pode fazer essa troca. É uma via de mão dupla que só enriquece, só faz devolver aquilo que o mercado também nos traz, né? Devolve à sociedade, prestar serviço, servir. A palavra servir é muito forte, é esse o nosso propósito. E basicamente o que a gente estava citando, né, como fazendo meia-culpa, né, da nossa responsabilidade em nos unir, né, quanto as COSEG, quanto CSP Bahia, como Clube de Seguros, Sergipe, Bahia, Sincor, no mesmo intuito de promover realmente a cultura dos seguros para toda a sociedade, promover um mercado cada vez mais maduro, mais responsável, com propósito, com a dignidade de saber da responsabilidade que todos nós temos, né, securitários, corretores, diante dessa sociedade, que tanto necessitam e que tanto o governo, o Estado necessitam, e a importância da indústria do seguro para todos nós. Então eu acho que essa união, essa força, só tem a agregar, só tem a se somar, e pode ter certeza, se for para somar, tamo junto. Tamo junto, sim, e vamos fazer essa cooperação. Vamos. É uma honra. O Conselho Institucional do CSP, que eu falei aqui, é formado pelos ex-presidentes, o Conselho está entusiasmado, está muito motivado em fazer essa parceria com a Ascoseg. Então, o CSP Bahia, sua diretoria, os conselhos fiscal e institucional estão à inteira disposição, e vamos fazer logo esse... Bacana. Logo, Vitor, a gente vai estar replicando um evento, um collab, Bahia, Sergipe, aqui, de algum evento que deu muito certo lá, que junto com as duas marcas da Ascoseg e do Clube de Seguros. A Ascoseg foi apoiador institucional do prêmio. Isso, a importância, né, dessa união, né? E obrigado aí por tudo, viu? Exatamente. Nós que agradecemos. E agradecer e parabenizar. A gente é fã da MBM, fã do CSP também, mas por causa da fineza, da organização, né, de todo o preparo, todo propósito que vocês têm, realmente tem que ser reconhecido, tem que ser aplaudido de pé, porque realmente é um trabalho excepcional, um trabalho que a gente sabe e sente. Eu sinto muito não ter um CSP em Sergipe, né? Mas só essa sementezinha que estamos plantando aqui, de ter um acordo de cooperação, quem sabe aí consigamos, né, profissionais que tenham interesse de fazer também um trabalho parecido, e quem sabe surgir no futuro um CSP Sergipe também, né? A gente precisa, o mercado de Sergipe, né, a sociedade sergipana precisa dessa proteção, né, de todas essas áreas que o CSP trabalha, que é saúde, previdência, né, odontologia e vida como o macro da... Então, acho que no crescer o mercado de seguro de pessoas em Sergipe, sim, que ainda é muito embrionário. A gente conta de dedo aqui, né? Passa na minha memória aqui, eu não quero citar também para não errar, são muito, né? poucos Mas profissionais. São poucos profissionais que têm uma especialização. Nós temos até um amigo da Bahia que veio para Sergipe, né? Que é o Yuri, um abraço. Yuri, grande amigo, Yuri Vieira. Talvez ele traga aí também, né? Da Bahia para Sergipe, né? Várias sementes que possam nascer, assim, corretores que tenham um foco, né? Mesmo que seja, não relevem, né? Não fiquem focados somente em um produto, né? Principalmente seguro de automóvel, muitos corretores, né? Que
tenham atenção também para esses outros focos do seguro de pessoas, né? A gente precisa disso, desse trabalho. Aqui eu me recordo também, nós temos um amigo, o Herbert, né? Que é uma referência. Eu não queria citar, para não... O Socígenes, meu amigo, na época a gente pode errar. Mas falar, mandar um abraço pros amigos que estão nos assistindo aí, que realmente fazem a diferença diante do nosso mercado. Porque se a gente acha que seguro de pessoas coletivo já é difícil, imagine seguro individual de pessoas, né? Eu acho que é desbravador, eu acho que é um trabalho muito PAP, né? É verdade, o seguro de pessoas, então realmente tem que reconhecer esses profissionais, né? Nós também temos um foco nesse sentido, mas na Dose a gente tem um foco muito maior em coletivo, né? Mas a gente também tem uma área para seguro de pessoas individuais, né? Então estamos aí para amparar todas as vertentes, mas querendo ou não querendo, tenho que parabenizar os amigos, né, que militam fortemente, trazendo a proteção às famílias aí de forma individualizada. Tiago, eu primeiro, assim, eu tenho mais 2 minutos para contar uma história aqui para você. Fica à vontade. Primeiro que eu sou apaixonado por Aracaju e não falo isso que eu tô na frente de vocês, não. Eu comento toda vez que eu venho aqui, eu comento com minha esposa que um dia eu vim morar aqui, porque é uma cidade que me traz uma tranquilidade, uma paz enorme. Mas toda vez que eu venho, que eu tô chegando, eu sempre venho aqui pela beirando o mar. Toda vez que eu chego em Aracaju, eu noto uma mudança importante. Uma obra nova, uma construção. Eu tenho visto que tem ampliado mais lá para o litoral sul, não é isso? Então, a cidade tem crescido, eu tenho percebido isso. E se tem crescido, tem também oportunidades de vendas para seguro de vida. Eu ouvi essa frase, não é minha, mas quem comercializa seguro de vida não está vendendo cigarro. Tá vendendo proteção à família. E eu tive um caso, era isso que eu queria contar. Eu tive um caso na MBM, em que uma corretora relevante lá de Salvador foi até a nossa sede e falou o seguinte: Daniel e Cíntia, eu estava com Cíntia. Eu vim aqui porque eu queria que vocês me convencessem a contratar seguro de vida. Porque eu não ofereço para o meu cliente, porque eu não contrato. Aí eu falei, bom, a premissa está correta. Você só pode vender aquilo que você contrata, né? Mas a questão é que se o carro do seu cliente bater, se o seu cliente perder o carro, ele vai te ligar para perguntar qual é a seguradora? Vai me ligar. Tá bom. E se quem te ligar for a esposa dele? Porque ele morreu. Ela vai perguntar qual é a seguradora que meu marido fez o seguro de vida. Aí você vai responder para ele que o seu marido não fez seguro de vida. O marido dela não fez. Pode ser que ela te faça uma pergunta. Mas ele não fez porque ele não quis ou porque você não ofereceu? Se ele não quis contratar, existe um problema moral com ele. Não digo moral, mas a responsabilidade está com ele. Mas se a corretora não ofereceu, a responsabilidade é muito pesada. Porque ela detém a informação. Ela tem a missão de oferecer. Eu dei outro dia um exemplo que hoje em dia as pessoas com carro novo vão na concessionária, faz a revisão ali, mas eu tenho o meu mecânico ainda. Eu não troco ele de jeito nenhum, eu confio. Então se eu levo o meu carro para o meu mecânico para olhar uma peça, uma pastilha de freio, e ele tá vendo ali que do lado tem uma outra peça quebrada que pode me deixar na rua, ele tem a obrigação de me dizer, e ele vai me dizer, porque eu confio nele. Um corretor de seguros é a mesma coisa. Muito bem. Um corretor de seguros está vendendo automóvel, mas ele detém a informação do seguro de vida. Isso, em complemento, como se não bastasse, ele ainda será remunerado por isso, né? Então a Dose faz um trabalho muito belo em relação ao seguro de vida. Eu parabenizo vocês. E aqueles corretores que estão nos ouvindo, que só vendem automóvel, preste atenção para a sua responsabilidade, né? Eu conheço, a gente falou aqui Rogério Araújo, a TGL. Ele outro dia postou um termo de responsabilidade. O cliente dele que não quer contratar seguro de vida, ele pede que esse cliente assine. Então, assine aqui dizendo que você não quer contratar. Eu vi na palestra dele, achei fantástico. Tira a responsabilidade do corretor, tá bom, isso, para a pessoa refletir. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para todo mundo. Bacana, reflexão boa. Foi lindo. É isso. Bom, Tiago, vamos lá, né? Estamos chegando ao fim, Daniel, né, desse podcast. Infelizmente, tem uns horários a cumprir, né? Senão a gente ficaria aqui, né, conversando bastante. Já acabou, foi? Tá acabando. Vamos às considerações agora finais, né? Pra gente poder realmente deixar esse final para realmente falar com o público Já acabou, foi? Tem que falar com a produção, né? Mas eu queria que você deixasse a sua reflexão. Você já fez várias, né? Mas essa realmente para o nosso público que está nos assistindo, né? Que tenha consciência realmente de
de contratar o seguro de vida, né, que tenha a vida protegida, que isso também é um planejamento financeiro, né, de tantas outras coisas, é um planejamento financeiro também, né, e proteção ao mesmo tempo à sua família, como você deu o seu próprio exemplo, né, de ter um filho e realmente se preocupar, né, se precaver com aquela importância, não só ter o seguro de vida, como foi revisá-lo, né, para que a importância seja suficiente por causa de uma falta, de caso de algum acontecimento, né, que venha amparar aqueles que ficam. Né? Então eu queria que você... Ou ele mesmo, né? Diante de uma invalidez. Isso. Foi muito bom, viu? Então eu queria que você pudesse deixar essa mensagem final, né? Já lhe agradecendo, mas queria que você pudesse falar um pouquinho sobre aquilo que está no seu coração, que eu sei que você respira seguro de vida, né? Toda a sua trajetória é marcada por esse ramo tão especial do seguro, e mais do que um ramo de seguro, é realmente um contrato que vem para amparar as famílias brasileiras. Perfeito. Já, considerações finais, já posso agradecer também aqui na minha fala, né? Tá. Primeiro, me dirigir a você que não faz parte do mercado de seguros, procure um corretor, preferencialmente a Dose, já que nós estamos aqui... Obrigado, viu, pela referência. A Dose é uma corretora admirada não só por mim, mas por todos no mercado segurador, pela sua competência, pela sua ética. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. São amigos que conquistei na vida e bom, eu trabalho com o que gosto, né? Talvez eu não trabalhe, então, dizem isso, né? Quando você faz o que gosta, você não trabalha, mas o dia a dia é gratificante quando a gente consegue cumprir nossa missão, e eu vejo a Dose fazendo isso, e eu sendo parceiro deles, fico muito feliz. Então, primeira coisa, faça contato com o seu corretor de seguros, preferencialmente com a Dose. O único seguro que a gente sabe que um dia vai acontecer, o evento segurável, é o seguro de vida. A morte vai acontecer. A gente não sabe quando ela vai chegar, infelizmente. Então, contrate seguro de vida, pense na sua família, pense em si próprio, como o Max disse aqui, uma invalidez pode trazer problemas financeiros para você, porque, no fundo, naquela lei de adaptação, né, esqueci o nome da lei agora, talvez pelo nervosismo de falar agora, mas as pessoas vão se adaptar às novas circunstâncias, mas a parte financeira, ela não se adapta naturalmente, precisa ter um seguro. Então, contrate seguro de vida, influencie pessoas, agora com seu conhecimento, a contratarem seguro de vida. Você que é corretor, realmente precisa oferecer, não é vender cigarro, é vender proteção a famílias. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês são pessoas que eu admiro muito. Seu Carlos também, deixa um abraço para o seu Carlos. A AMBM é uma parceira muito forte da Dose, a Dose é parceira nossa. O CSP Bahia, entidade que estou fazendo parte, também uma parceira muito, muito sólida das COSEG. Então esse bate-papo aqui o convite foi um motivo de muita honra para mim, vim muito feliz. Quero agradecer a vocês. Espero que tenha... Se a gente conseguiu chegar... Se essa mensagem conseguir chegar ou convencer alguma pessoa a contratar um seguro de vida, e certamente vai convencer, a missão está cumprida. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Show, muito bom, muito suave. Feliz. Foi muito bom o papo. Eu sou suspeito, né? Eu sou oriundo do mercado de seguro de vida. Eu comecei a comercialização de seguro de vida de porta em porta. Sou um dos desbravadores aí do mercado de seguro de vida individual, né? Seu Carlos começou no VG, né? No Vida em Grupo, eu já fui desbravar o mercado individual. Então, para mim, minha previdência complementar minha monografia foi sobre previdência complementar. Meus olhos enchem de lágrimas. Eu costumo dizer que quem confia a vida a um corretor de seguros, confia o bem, os seus bens, seu patrimônio e o seu futuro. É isso. Então, eu sou grato ao seguro de vida, né? Grato a minha família, o meu pai, de ter me proporcionado também fazer o que eu gosto e dividir esse momento aqui com você, trocar essas ideias, essa experiência, enriquece cada vez mais o nosso propósito, o que a gente está fazendo, né, Tiago? E fico muito feliz. Muito obrigado, gratidão. Foram várias pérolas que nós colocamos hoje no coração e também reflexão a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Max. Muito obrigado, Tiago. Eu só queria deixar o último comentário que me veio à memória agora, Max falando um pouco da história do passado, foi que eu militei, né, na área da corretora, né? Hoje tem um pouco mais de pessoas, mas na época eu acumulava, né, as funções que hoje é dividida. Então eu ficava no sinistro.
E eu me recordo muito bem, foi um episódio muito relevante, que a gente tinha seguro de vida em uma construtora, né? Um cliente como construtora. E acabou que um funcionário faleceu e essa pessoa foi dar entrada na documentação. E naquela época era eu que atendia também essas pessoas. E eu me recordo, como hoje, realmente, a felicidade, né? Porque a pessoa já tinha perdido um ente querido, né? E estava em situações realmente muito delicadas. E ela, quando soube, ela deu entrada naquela documentação, mas ela até me arrepia um pouco, mas ela não sabia nem quanto era esse valor, né? Para uma pessoa que é humilde, que naquela ocasião era o caso, simples, e quando ela soube realmente quanto era a indenização, ela ficou realmente muito maravilhada porque resolvia. Porque aquela pessoa que se foi, ela deixou, né, algumas despesas para pagar. Ninguém esperava daquela morte. Sim. E ela ficou tão grata, e foi emblemático isso da história, porque foi realmente um pouco, acaba sendo engraçado, porque ela levou uma galinha para me ofertar como Em agradecimento. em agradecimento por ter conduzido simplesmente o processo. Mas nossa missão é justamente, né, fazer isso, né, de poder realmente atingir essas pessoas que realmente, verdadeiramente precisam também, né, que às vezes não tem a cultura de se contratar um seguro, que é mais ainda difícil, que a gente sabe que você vender o seguro de vida para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ainda vai, mas aquela que não tem a cultura, não tenha nada, e a gente conseguiu chegar a essa pessoa e gratamente ela recebeu a indenização e queria me dar uma galinha, né? Missão cumprida. A missão foi cumprida. Daniel, muito obrigado. Foi show, né? Realmente, assim, a gente já tá no 8º episódio, né? E a gente se sentiu muito bem aqui, muito acolhedor as suas palavras, muito claro, né? Você trouxe o seguro de vida em sua essência, trouxe as suas, né, as inovações da MBM, falou como dono, né? Dividiu a história. A propriedade da companhia seguradora, ver a sua paixão nesse mercado nos faz mais motivado a continuar nele. E a contribuição, né? E poder realmente levar a cultura do seguro de vida a diversas pessoas. Então, nossa gratidão a você por esse momento, por seu tempo de estar aqui conosco. Muito viu? obrigado. Foi muita felicidade estar aqui com vocês. E agora sim, chegamos ao fim desse episódio, do 8º episódio do Dose Cast. Eu queria convidar você, se você está gostando, interaja, né? Faça os seus comentários, inscreva-se no nosso canal também e siga-nos nas redes sociais para acompanhar todos esses conteúdos que a Dose está trazendo para você. A Dose é mais do que uma corretora de seguros. Ela é um canal de divulgação do mercado de seguros, das inovações que tem nesse mercado, e a gente vai estar trazendo sempre, né, Max? Novidades, informação, trazer assuntos também do nosso dia a dia, sobre liderança. Vamos trazer entidades de representatividade da nossa categoria ou também do mercado. Vamos tentar fazer uma interatividade para que, de fato, a gente possa trazer cultura, informação, conhecimento, né? E trocar essas ideias nesse dia a dia com amigos, né? Que nós criamos, construímos também, né? Esses laços diante da nossa vida profissional. E você é um deles, viu, Daniel? Valeu, então, obrigado. Deixe seu comentário, sugira até outros temas aqui que a gente quer ouvir você, o público, porque esse podcast é criado para vocês. Muito obrigado e nos siga aí para mais inovações e mais conteúdo. Um grande abraço. Já fez o seu seguro de vida? Se não fez, faça agora. Liga para a Dose. Valeu? Um abraço. Muito obrigado.